Fala Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estou eu aqui hoje apresentando o William Solon, presidente da Alumni DF, junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. E hoje estamos aqui fazendo mais um episódio de retrospectiva das organizações do Distrito Federal sobre como foi o ano de 2023. E para contemplar aqui a gente trouxe aqui os dois péssimos conselheiros do capítulo Lealdade e Tolerância número 546 do ano de 2023, Júlio César, que foi mais conselheiro aí no segundo semestre de 2023, e Marcos Vinícius, que foi mais conselheiro no primeiro semestre do ano supracitado. E podem se apresentar, podem ficar à vontade. Fala pessoal, me chamo Marcos, fui mestre conselheiro do capítulo Lealdade e Tolerância, fiz alguns projetos aí dentro do capítulo e hoje fui convidado aqui pelo A Voz do Sênior para contar um pouquinho dessa história junto do meu irmão Júlio. Então, sou Júlio César, sou peste mestre conselheiro do capítulo. Dentro do capítulo, eu estou ali, tem um bom tempo ali já dando suporte para todos os mestres conselheiros que vieram antes de mim. E basicamente é isso. Isso aí. Então, vamos começar aí pelo início. Como é que vocês vieram a se tornar mestre conselheiro nessas duas gestões e tudo mais? Vocês assumiram e quais foram os projetos que vocês planejaram, o que vocês conseguiram conquistar na gestão de vocês, começando pelo Marcos aí? Às vezes a gente pode até fazer um timeline, né? De 2023. Eu acho que é legal começar por você mesmo, porque né, você foi o primeiro e ainda teve aquele... Você iniciou, na verdade, a gestão no final de 2022, né? Isso. Ali, começando ali, o que você acha que foi o primeiro evento, o que startou aí a sua gestão? Cara, de início foi algo que aconteceu muito naturalmente para me chegar ao cargo de mestre conselheiro. Eu lembro que eu iniciei um pouquinho já tarde, né? Iniciei aos meus 20 anos e eu não teria tempo suficiente para passar pelos cargos de primeiro conselheiro, segundo, primeiro conselheiro, até chegar a mestre conselheiro ali de uma forma natural, né? Que é o certo, né? Então eu iniciei no final de 2022, na gestão do Gabriel Rodrigues, e eu lembro que o capítulo estava passando por uma fase muito difícil, com falta de membros. Uhum. E nessa tinha já o Júlio César, tinha uma galerazinha ali que estava empenhada em reestruturar o capítulo, né, novamente. E nessa que tava a galera empilhada e tudo mais, eu lembrava que eu falava, eu não quero cargo, eu só quero vir aqui só para aprender as virtudes da Rodemolei, aprender os ensinamentos, não pensava muito em cargo. Aí até que começou já aquele papo ali, o próximo mestre conselheiro vai ser quem e tal, começou aquele... Especulação, né? Isso, exatamente. Aí nisso, eu lembro que cogitaram para ser mestre conselheiro, na época seria o Felipe Menezes, Júlio César primeiro conselheiro e possivelmente eu de segundo conselheiro. Na época, 2023.1. Isso, 2001. Tá, para 2023.2, né? Isso, na ponto 2, na ponto 2. Ah, na ponto 2, tá. Isso, em 2020. Uhum. Aí... E 2. Isso, e 2. E nisso, foi conversando ali entre os meninos e tudo mais, e a gente pensou, até o William tomou também essa decisão, ele estava lá com a gente ali. A gente, dá para você sair ali como primeiro conselheiro e possivelmente se você trabalhar bastante, tudo mais, se você empenhar, você assuma o cargo de mestre conselheiro. Legal. Aí, numa conversa que eu tive com o Júlio, a gente sentou, conversou, o Júlio aceitou de boa a proposta de eu pegar o cargo de primeiro conselheiro na gestão, na 2022.2. Porque o Júlio hoje você tem 16 anos, né? 16 Olá, anos. 16 anos, ainda dá para ele ser mais conselheiro 10 vezes. Então. Exatamente, né? E nisso ele concordou, não, tranquilo, eu tenho meu tempo aqui, é bom que eu pego mais experiência e tudo mais. Sim. Aí nisso eu assumi o cargo de primeiro conselheiro. Aí, nisso a gente trabalhou bastante, a gente, fez uma reviravolta muito boa no Lealdade, a gente conseguiu fazer o Lealdade caminhar com as próprias pernas e tudo mais. E chegou 2023, eu não teria idade para ser mestre conselheiro, pois eu ia fazer 21 anos no dia 20 de novembro. Uhum. Então, e a seleção seria em dezembro. Aí a gente sentou mais uma vez, todo mundo do Lealdade, a gente sentou e vamos começar. A gente
nesse momento que o Lealdade está passando, o Júlio também estava no colégio, então não dava para ele assumir por conta dessa responsabilidade com o colégio que ele tinha naquela época, e ainda tem, né? Então a gente sentou para a gente ver ali o que a gente ia decidir, né? E nisso a gente falou, pô, aí nisso até o Felipe Menezes ele concordou em abrir mão da gestão ali faltando um mês para mim poder assumir o cargo. Então eu assumi o cargo de mestre conselheiro no dia 19 de novembro, um dia antes do meu aniversário. Aí, nisso eu assumi o cargo de mestre conselheiro, no outro dia virei sênior e continuei minha gestão até o final. Aí, nisso a gente conseguiu desenvolver vários trabalhos dentro aí do capítulo. O primeiro, assim, que você julga... Porque, assim, eu vou falar pelo que eu lembro, né? Eu não sou do Lealdade, então posso falar alguma coisa errada, aí você me corrige. Antes ali na gestão do Felipe Menezes, vocês começaram a visitar as lojas, né? Literalmente como a gente faz hoje na maçonaria, né? Sempre em loja ali e tal, divulgando a Ordem de Molay e o capítulo Lealdade e Tolerância. Você acha que começou por aí todo esse projeto de reestruturação, também que culminou, né, também na ajuda, né, das lojas que vocês visitaram para a realização ali do Memorial do Lealdade e tal? Isso foi mais 2022, né? Foi mais Isso, 2022? 2023 já estava tudo pronto e tudo mais. Mas acho que pegando o complemento até do que você perguntou, aconteceu isso, né? O quão foi importante, assim, tipo, as visitas a visitação às lojas para manter o Lealdade, né? Manter o Lealdade reestruturado, porque estava ali numa crescente reestruturação. Como é que foi, assim, também para poder manter os membros ali no Lealdade frequentando e até para vocês terem público no sentido de se alguma ação ligar, quero indicar meu filho, quero indicar meu sobrinho, conheço alguém, vocês construírem esse network. Como é que foi esse network que foi construído e tudo mais? Cara, eu me lembro que a gente visitou muita loja. Eu lembro que eu passava uma semana toda, tipo, saindo do trabalho, correndo pra loja. E acho que foi o ponto essencial pra gente conseguir reestruturar a Lealdade. A gente estava num ponto que a gente não conseguia abrir reunião, porque falta de membros e tudo mais. A gente não tinha um caixa legal pra gente fazer uma filantropia, ou então um projeto que pudesse dar visibilidade ao capítulo. Então a gente começou a visitar a loja. A gente visitava de segunda a sexta. Se tivesse no sábado e domingo, a gente também ia. E nisso que a gente começou a visitar a loja, a gente começou a conseguir muitos candidatos ali filhos de tios, né? E conseguir também a questão da visibilidade, como os irmãos falou, né? Que a gente conseguiu trazer a maçonaria, conseguiu trazer o apoio de algumas lojas para o nosso capítulo. E nisso, o capítulo começou a ser mais frequentado por maçons. Então, eu lembro que na época que a gente estava na gestão de 2022.2, a gente não tinha maçom para abrir reunião. A gente tinha poucos maçons ali, que eram os do Conselho Consultivo, e muitas vezes eles tinham demandas pessoais e não conseguiam ir. Então, a gente começou a bater em tecla, visitar. E a gente também começou a fazer rifa, né? A gente rifava algum produto, ou então a gente marcava para fazer alguma cerimônia de apresentação em uma loja. E nisso, eu acho que a gente conseguiu fazer que o Lealdade ficasse mais unido. Se eu não me engano, na época de visitação de loja, era 4 meninos. Era 4 garotos que a gente gostava de visitar e todos eram da Ceilândia, basicamente. Então, a gente saía de bonde. Mesmo, né? Era eu, o Felipe, Pedro e eu, né? Não, tinha mais um, né? E eu? Entre isso aí. Pô, tinha mais um. Tinha mais um. Não, era o Júlio, mas... Não, eu tava morando no Val ainda, pô. Isso, exatamente. Mas tinha mais um. Era o Luiz. Ele foi com a gente. Ah, legal. Então, a gente saía, da Ceilândia geral, para visitar em loja e tudo mais. Só que a gente, como alguns irmãos, eu trabalhava, saía às 6 horas do trabalho, não tinha como eu estar em loja que fosse longe, assim, no plano e tudo mais. Então, a gente acabava visitando as lojas ali de Taguatinga e região. O Júlio ia, né? O Júlio ia lá do plano. O Júlio foi diversas vezes à grande loja Legal. E outras lojas para visitar. E nisso, a gente conseguiu fazer realmente uma irmandade ali. A gente conseguiu conversar mais, a gente conseguiu trazer um laço de amizade entre nós.
E nisso a gente começou, pensar no futuro aí. Meu irmão, a próxima gestão vai ser você, vamos pensar em fazer algo que eu consigo fazer na minha gestão e você finalizando na sua. E foi nisso, aí a gente chegou no ponto do memorial. Que a gente vai contar no outro episódio, né? Pode contar no outro episódio? Porque é 2022, né? Pra Perfeito, gente manter então. o tema da retrospectiva. Perfeito, então. Aí nisso a gente começou a trazer muitos membros para pro nosso capítulo. Sim. Eu lembro que quando eu fui assumir o cargo de mestre conselheiro, a gente tava com uma lealdade bacana, com bastante membros, e eu assumi o cargo de mestre conselheiro. E algumas das dificuldades ali que eu tive de início, ali com certeza foi muito rápido pra mim. Então eu falei, agora eu sou mestre conselheiro, e agora o que eu faço? Eu fiquei tipo, caralho, agora é eu. Agora eu tenho que tomar decisões, agora eu tenho que correr atrás. E eu lembro que acho que nos 2 primeiros meses eu fiquei meio perdido. Fiquei tipo, caralho, e agora? E eu abri aqui o Instagram, né, pra poder pegar uma timeline. Aí a primeira coisa aqui que eu nem lembrava que tinha sido bem no início da sugestão é a fundação do Clube de Mães. Verdade. Que foi um dos primeiros registrados do DF, né, se eu não me engano. Isso. E como é que foi essa questão para poder fundar e tudo mais, depois para instalar, a escolha do nome, etc. Então, aí já pega o gancho que eu falar que tava perdido ali no começo da gestão. Então, eu tava sem espaço ali agora como é que a gente vai trabalhar os projetos e tudo mais. E surgiu a ideia do Clube de Mães e Amigos. Aí a gente começou a correr atrás do Clube de Mães e Amigos. Eu lembro que a gente começou a garrear vários nomes ali que possivelmente podia trazer para o nosso Clube de Mães e Amigos. Aí a gente entrou num consenso ali de, vamos trazer a nossa família, né? Nossa mãe, nossas pessoas que estão próximas da gente. E nisso a mãe do Júlio aceitou ali de início, já tá à frente do projeto ali como a presidente do colégio. Aí nisso, do colégio, do Clube de Mães e Amigos. E começou a vir mais mães. Os meninos começaram a trazer suas mães. E Até a irmã, né? Se eu não me engano, a irmã do Milo, né? Isso. Participava do A irmã do Milo, ela participa, enfim. ela participa ainda. Ela veio legal. pro Clube de Mães e Amigos. E a Júlia Júlia também é entrou. verdade. Namorada do teve Som. a Áurea, a namorada A Áurea do também, Gabriel. verdade. Nossa, Irmã, mãe, namorada, né? Bem diversificado. a gente trouxe essa ideia. E eu acho que o ponto inicial da gente trazer o Clube de Mães e Amigos foi porque o Lealdade ele tava muito seco. Tipo, não tinha aquele toque feminino pra uma cerimônia pública, sabe? Tinha a família também. Não tinha aquele vínculo mais harmônico, digamos assim. Então, quando o Clube de Mães e Amigos veio pra gente, né? Que elas começaram a trabalhar, mano. Elas começaram a trabalhar muito antes de elas serem instaladas. De elas serem instaladas nos seus cargos e o Clube de Mães ser instalado. E elas começaram, correr atrás aí, quando é que vai ser nossa instalação? Quando é que vai ser? E já tava trabalhando bastante. Então, no início eu tava muito perdido, eu não sabia o que fazer. E elas, Marcos, vamos lá, acorda. Preciso que você faça as coisas aí. Tia Carol, minha nossa senhora. Tia Carol pegou muito no meu pé pra gente começar a fazer as coisas. A gente começou a ir atrás de loja, né, pra pedir arrecadações de fundos. E na instalação do Clube de Mães e Amigos e tudo mais, foi algo muito marcante pra gente, porque a gente fez no Dia das Mães, se não me engano. Foi no Dia das Mães. Então foi algo bem marcante pra gente também. Porque, nossas mães estavam lá presentes para ser empossado no nosso capítulo, fazer parte daquilo que a gente fazia e tudo mais. Porque, querendo ou não, hoje, infelizmente, muitas mães não acompanham os garotos dentro do capítulo. Então, A gente estava falando isso no episódio do mutirão social. A gente estava conversando, fez um episódio com a mãe do Fernandinho, que vai sair futuramente aí, né? Vocês vão descobrir quando. E ela fala justamente isso. Antigamente, os pais eram muito mais envolvidos na ordem como um todo e, assim, queriam saber literalmente o que o filho está fazendo, para onde o filho vai, enfim. E hoje em dia, ela tem essa sensação, né, de que os pais deixam, não é que deixam os filhos irem para onde querem, mas não tem mais aquele cuidado como tinha, como aquelas mães da época, né, que ela fazia parte do clube de mães do Ave Branca, informalmente, né, porque não existia, faziam.
entendeu? Então realmente tem essa questão, é importantíssimo isso daí, por É, isso. só pontuar aqui também, minha mãe, ela nunca foi numa cerimônia da Ordem Demolei. Aham. Mas, tipo, não por falta de interesse e tudo mais, mas a rotina corrida ela nunca foi, mas ela sempre me apoiou. Então, aí, ó, mãe, te amo, sabe? Tá aqui no meu coração. E foi isso, o Clube de Mães e Amigos foi, tipo, uma porta que se abriu ali pra gente. Foi um sucesso. Foi um sucesso. E como é que é o nome dele? Lúcia Chaporone de Campos. E por quê? A gente tem um tio dentro do nosso capítulo, que é o tio Martins, que é uma lenda pra gente lá. Famosíssimo. Famoso. É um cara espetacular, né? Já é bem senhorzinho já. E ele tá no Lealdade, se não me engano, desde a fundação, né, William? Acho que possivelmente sim. Desde a fundação do Lealdade. Uhum. E assim, nunca se afastou da ordem, sempre esteve ali junto com a gente. Fala aí, ele é maçom, né, primeiramente. Ele é maçom. Ele foi o que do capítulo? Ele foi presidente do Conselho Consultivo durante uns... Vou 10 chutar, anos. chutar uns 10 anos aí. Então, É foi um legionário. legionário de honra. Então, assim, foi um cara que trabalhou bastante pelo Foi do Grande capítulo. Conselho. Do Grande Conselho. Aí. E eu acho que o William possivelmente vai contar aí na história do Lealdade, mas teve A gente vai uma trazer ele aqui, com fé em Deus. Amém. Teve uma confusãozinha que rolou aí dentro da loja, que os meninos bagunçaram a loja e tudo mais, e os maçons da loja não gostaram. Tinha o Martins que ia lá e resolvia. Então o tio Martins sempre foi aquele maçom, pô, tá ali pegado. Com uma calma, né? Ele e o Brito, o tio Brito, né? Assim, você olha, são pessoas que literalmente exalam paz. Parece que o ambiente fica, né? Exatamente. Fala tranquilinho. E pegando nesse gancho que você Bem falou legal. da loja, como é que foi essa aproximação da loja e junto da Gonçalves Leis, né, que é a loja patrocinadora do Capítulo Lealdade e Tolerância? Como é que foi essa aproximação maior, né, da loja? Porque veio iniciar filhos de maçons que são de lá, até com o Castelo, que a gente vai falar no outro episódio também, enfim. Como é que foi essa aproximação? Como é que tá sendo? Teve também, rapidinho, tiveram outras lojas também que se aproximaram nesse inteirinho, né? Teve Oscar Schindler, Antônio A gente vai chegar lá quando for da sugestão. Teve Cara, quando eu iniciei, a loja era um pouquinho distante da gente ali. Até porque eu também não tinha um cargo de liderança que teria uma conversa direta ali com a loja. Então, eu não tinha tanta proximidade dos tios da loja. E, com o tempo, quando eu fui assumindo o cargo de mestre conselheiro, a gente tinha que ter o contato do venerável mestre para resolver qualquer BO que desse ali no decorrer da gestão, reservar templo, ou então salão de festa. E eu acho que uns pontos essenciais que foram dentro pra gente fazer essa apresentação foi o tio Martins. Então o tio Martins ele ia no capítulo, falava, meus sobrinhos, a gente precisa muito que vocês apareçam em loja, a gente precisa que os maçons saibam o que é a Ordem Demolei. Eu lembro que sempre, toda vez que ele me vê, ele fala a mesma coisa. Ele fala que tem muito maçom que não conhece a Ordem Demolei. E realmente é de fato. Mas realmente é de fato. E assim, rapidinho, só uma coisa. Eu me peguei uma vez, fui visitar uma loja com o William, acho que foi a minha primeira visita numa loja, lá na Estrela do Planalto. E aí, teve um momento que eu estava conversando lá com os outros aprendizes, e eles perguntaram, pô, você é tão novo e tal, como é que você Conheceu a maçonaria. iniciou e tal? Não, eu sou Demolei também. Fui Demolei ativo e tal, e foi bem natural. Aí ele, se Demolei, você... Onde é que tem um aqui? Aqui. não sabia, entendeu? E a loja dele digamos assim, uma loja patrocinadora, né, do capítulo. A gente usa o templo deles. Então é uma coisa que é muito distante e ao mesmo tempo tá ali, né? Do lado. Exatamente. E nisso o tio Martins ele ficava batendo, vocês têm que visitar a loja, vocês têm que dar a cara. Vocês têm que dar a cara pra gente conseguir trazer o apoio pra vocês. E nisso a gente começou a fazer ali as cerimônias das flores. Não, a primeira cerimônia que eu fiz em loja foi a cerimônia das flores, que foi na Gonçalves Ledo. E nisso a gente surgiu a oportunidade pra gente fazer a cerimônia das flores lá. E aí a gente foi, nervosismo, tá milhão, pressionando o William, me pressionando pra fazer a cerimônia. Eu, acabei de iniciar, como é que eu vou fazer a cerimônia? Decorei e fui pra fazer a cerimônia. Acho que ele fez tipo um mês de iniciado. Isso. Nossa, sério? Sim.
Fala então do seu... Fala também da sua dificuldade de falar e tal. Não, de início, eu acho que a roda de mole ela despertou isso muito rápido. Em questão de querer falar, querer de estar tomando ali as decisões. Mas é porque também o Marcos ele rimava em batalha. Tem esse ponto também. Ele só reativou o negócio que ele tinha no cérebro dele ali pra hora de demoler. Exatamente. Então, quando eu já iniciei na roda de mole, tipo, aí já tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa, então acabou que eu falei, tomei gosto. Aí surgiu as cerimônias, né? O William até que me apresentou, tem várias cerimônias que você decorar pra você fazer e tal. Eu olhei aquilo, um monte de página, eu falei, William, não dá. Não dá. Faltando 15 dias, não dá, William, não dá. 15 dias, um mês, não dá. Acho que provavelmente eu falei, se vira. Aí eu comecei, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou decorar o máximo que eu conseguir, mas da hora eu vou estar com um livrinho aqui pra me ler. Aí, tipo, a primeira cerimônia que eu fiz foi lendo. Até, tipo, com um livro aqui, quando eu esqueci, eu olhava aqui rapidão. Aí a gente fez a cerimônia das flores na Gonçalves Lito. Nossa, eu tenho até foto desse dia, foi muito bonito. E nisso a loja conseguiu ver, né, o que era a Ordem do Mulei de fato, aquilo que eles estavam patrocinando. Então começou que eles, vou colocar meu filho, né? Algo bacana. E a gente conseguiu trazer os filhos da loja, né? Os filhos dos membros da loja para o capítulo. A primeira iniciação da sua gestão foi na Distrital, não, né? Não. Teve uma outra? Se eu não me engano, sim. A Distrital foi no início do mês, do ano? Foi não, em a abril. Distrital não, foi em abril. Foi em abril? Foi. Eu não Foi Teve- abril ou maio? Foi abril. Abril? então eu iniciei antes, eu fiz uma iniciação antes, que foi a Teve- do Enzo. Teve Enzo, se eu não me engano foi Enzo, Heitor, né? O Heitor foi antes. Eu acho que o Heitor foi na minha? Não lembro se ele iniciou na minha gestão. Mas enfim, a gente trouxe o Heitor, que ele é filho do tio, Fábio. do tio Fábio. Também trouxe o Henrique, que também é filho dele, que foi pro Do castelo. Castelo? Ah, tá. Foi o que leu o poeminha lá, né? No Isso. Foi no Dia das Mães? Dia ou das foi Mães. Foi? Dia das Mães ele leu o poema Foi bonito lá. bonito, foi bonito. E a gente conseguiu trazer essa aproximação da loja. E nisso, o tio Cristiano, ele abraçou as ideias do capítulo. O tio Cristiano era um cara que falava, vocês estão precisando de algo? Só falar comigo. A gente resolve. Aí, então eu ia falar do memorial, mas vamos deixar pro próximo aí, que o tio Cristiano, foi uma pessoa... Sensacional. O tio Cristiano, a gente chegou lá com um projeto assim, Deixa pro outro. muito baixo e a gente Vamos- surpreendeu. Vamos voltar pra 2023. Aí nisso, a gente conseguiu trazer a próximo da loja e tudo mais. O Clube de Mães e Amigos também conseguiu fazer que a gente trouxesse a loja. E nisso, nessas visitações de loja, a gente também conseguiu um apoio da loja Oscar Schindler, a qual eu sou iniciado hoje, né? Que foi através do tio Ivan. Eu lembro que foi até uma visita que eu fiz lá, a gente tem nenhuma foto dessa visita, que eu lembro que nessa dia não teve recepção da loja. Mas eles estavam lá, os maçons estavam lá conversando, tudo mais, a gente chegou lá para apresentar a Ordem Molei e vender rifa. Aí eu conheci o tio Ivan e conheci outro tio também que tinha um filho, só que acabou não iniciando. O tio Ivan veio, a gente fez a sindicância lá na grande loja e tudo mais, no dia do Elode, se eu não me engano, teve alguma coisa lá, Ordem Molei lá, um congresso. E a gente fez a sindicância do Iago, que é filho do tio Ivan, e o Iago iniciou, o tio Ivan começou a acompanhar o filho dele ali, naturalmente, né? E o tio Ivan começou a tomar gosto por aquilo, né? Aí o tio Ivan entra no conselho consultivo, aí futuramente veio o Clube de Mães e Amigos, e a tia Simone, que é mãe do Iago, veio pro Clube de Mães e Amigos. Então, assim... Como vice-presidente. Isso, ela foi vice-presidente, e agora quem é a presidente agora? Ela. Ela é presidente agora. Então... Então a gente conseguiu trazer realmente uma família toda para o capítulo. E além, assim, da aproximação com a loja e tudo mais, vocês fizeram aproximação também com outros capítulos, né? Teve várias visitações, vocês foram até em Formosa também. Nossa, sim. Se não me engano, eu tinha acabado de iniciar. Bem no dia que eu iniciei. Aí os moleques, vamos lá pro Plaza Norte, a gente vai visitar o CDS, se não me engano. Não, perdão, foi Juventude e Evolução. Foi a primeira reunião que eu fui fora do meu capítulo, isso. Que eu conheci o Filipinho e tudo mais. Eu falei, vou ter a tarde livre, minha iniciação foi pela manhã, e eu falei, vou ter a tarde livre, vamos lá. Aí eu fui, já foi a minha primeira visita e tudo mais. E já fiz amizade com os meninos e tudo mais. Fui recebido de uma forma extraordinária, né? Que, quando eu entrei ali, todo mundo fala, agora você ganhou irmãos. Aí eu, acho que não, né? Sei lá, vamos ver.
Só que, pô, quando você chega num local, em outro capítulo, e você é Demolei, É fora... muito natural, né? tipo, parece que você conhece a pessoa de muito tempo, Parece. saca? E às vezes você nunca viu. Você Então, nunca muito legal viu. isso. Aí eu comecei a fazer a amizade com o pessoal de lá, comecei a visitar o Ave Branca, diversos capítulos, o mutirão. Então a gente começou a fazer trabalho em equipe ali. Na minha gestão, se não me engano, nas primeiras meses ali a gente não conseguia abrir reunião. A Ave Branca ia, a gente ia para o Ave Branca. Tinha o Águas Claras também que vinha, a gente ia ajudar o Águas Claras. Então a gente sempre estava ajudando um ou outros ali, que foi o que fortaleceu a Ordem Demolei do Distrito Federal, né? Porque, literalmente, toda reunião que tinha de qualquer capítulo, tinha membros de vários capítulos lá. Então a gente já abriu reuniões, tipo reuniões distritais, né? A gente já quase fez iniciação distritais com vários membros de vários capítulos, só que não era nada oficial mesmo, assim, tipo iniciação distrital, mas era a galera ajudando, querendo ajudar mesmo, de fato. E acho que um dos pontos muito grandes na minha gestão foi isso, que eu consegui trazer um laço de amizade, tanto dentro do meu capítulo, né, que eu consegui fazer que a galera trabalhasse juntos, eu montei diversas comissões lá, falei, mano, essas comissões são de vocês decidem o que vocês querem fazer e me passem. A gente organiza dentro do calendário, funcionou. Porque eu vi que, se eu não me engano, foi na sua gestão. Vocês iam pro cinema, né? Tinha um irmão que tinha. Um irmão ou tio que tinha cinema no condomínio, né? Isso, o tio Bruno. O Bruno. Isso, é o tio Bruno. Irmão Bruno. Irmão. E nisso Ele a gente... é Demolei também, é por isso que eu tô falando que é irmão. Exatamente. Então, assim, o Lealdade, de início, ele sempre tinha aquela dificuldade de a gente fazer uma atividade extracapitular. A gente não conseguia reunir o pessoal fora do capítulo. Então, sempre ficava numa bolinha ali de 3, 4, que moravam perto um do outro, então já tinha aquela afinidade toda para sair juntos. Então, a gente não conseguia trazer a galera de fora para todo mundo congregar ali, né? E nisso, eu consegui fazer que a galera... Pô, vamos lá, pessoal, vamos jogar bola. A gente foi no Tagua Park, lá tem umas fotos muito boas também, que a gente passou a tarde lá jogando bola. Vocês foram fazer o que lá? A gente foi fazer uma filantropia e jogar bola. Que foi com o Dan, né? Parece. Qual a filantropia? A gente fez uma limpeza do parque, né? A gente pegou uma seção lá dos brinquedos, que tava um pouquinho suja. Tinha mais movimentado ali do parque. Isso, tinha muitas pessoas que passavam fazendo corrida, jogavam garrafinha de água, deixavam muito lixo ali no parque onde as crianças brincavam, né? Então a gente ia fazer uma filantropia um dia anterior, só que a gente não conseguiu fazer essa filantropia. A gente não pode deixar de fazer alguma coisa. Aí a gente pensou. De última hora a gente, vamos pro parque, bom que a gente já faz algo da hora ali, joga bola e tudo mais. A gente fez a filantropia, e logo após a gente fez um entretenimento ali com o pessoal, jogamos bola. Você foi, Júlio, nessa? Não. Eu não fui, mas... Tô morando no Val. Perdeu. Você perdeu. O Júlio tá um pouco calado. Eu queria puxar mais uma coisa que também foi da gestão do Marcos, mas que o Júlio fez parte. O Lealdade ele ficou muito bem representado no capítulo distrital. E como é que foi isso? A prova e tudo mais, você sentiu dificuldade? Quem do Lealdade foi representado lá no capítulo distrital? Na primeira prova, né, que foi na gestão do Pablo como distrital. Sim. Se eu não me engano, do Lealdade tiveram 3. Que foi no Elod DF, né? Foi no Elod. Foi em janeiro? Final de janeiro, se não me engano, né? Final de janeiro e início de fevereiro. Mas foi ali, né? Foi a prova que vocês estão falando, né? É a prova. A prova prática. Inclusive, a prova teórica, né, que são 2 etapas. Tem primeiramente a prova teórica e a prova prática. Na teórica, inclusive, as pontuações dos membros do capítulo Lealdade dentro dessa prova foram, assim, tava ali pelo top 5. Legal. Que foi, inclusive, um trabalho do Marcos, que pegou pesado ali de instrução ritualística, de realmente ensinar as lições da ordem para os meninos. Supremas instruções, né? Foi, inclusive... Chegou uma parte que chegou a ficar chato de tanto ele falar, mas é bom, foi bom. Tanto para todos. Né? E aí, para os que tiveram interesses e tinham requisitos, porque tem que ser grau Demolei, foram eu, Marcos e o Felipe Menezes. Teve o Pedro também, eu acho, se não me engano. Teve o Pedro Lustosa. Isso, então foram 4 do Lealdade. E na prova prática, foi em conjunto, todos estavam ali. E assim, do meu ver, no momento eles não tinham como fazer melhor.
que foi, assim, perfeito. Tipo, Você tava avaliando. eu trabalhei. Exatamente. E aí, assim, a gente praticamente abre uma reunião. E, pô, foi fluido, assim, não teve trava, foi... Não, Reto, contínuo, né? você foi capelão e você Fui- primeiro conselheiro, fui né? conselheiro. Em uma delas. Isso. E eu digo, parabéns. Você, eu acho que é um capelão que a gente É o queria em eterno todo o capelão. capítulo, exato. Tanto é que é um carro que você gosta de fazer, Aham. né? Exato. Mas pode continuar. Não, mas Sei. é, E você, como é que foi? nisso, nessa pegada que ele falou, tipo, destruir os meninos, algo foi que eu peguei do William, essa mania, que de ficar instruindo os meninos. Eu lembro que quando eu iniciei, o William que fazia a instrução de ritualística. Aí, quando eu assumi mestre conselheiro, ele falou, agora é você. E eu falei, pô, e agora é eu? Então eu comecei a ler muito ritual e comecei a passar muito no capítulo. Então, pô, eu marcava a reunião para começar às 3, a gente chegava 1 hora no capítulo para treinar ritualística. E às vezes acontecia de um menino chegar atrasado, tudo mais normal. Mas a gente sempre batia na tecla, fazia decorado e se errar, segue em frente. Só uma... Abrindo um parênteses aqui. Eu lembro um dia que eu estava conversando com o William, acho que até entra nesse assunto. Era interessante porque no Lealdade, vocês já estavam fazendo tudo sozinho, assim. E assim, a gente vê que tem alguns capítulos que eles dependem dos mais velhos, né? A gente vê, não sei, essa é a impressão, mas todo movimento, você vai mudar uma cadeira de lugar, o demoliativo vai lá e pergunta pro sênior, né? Tá certo e tal, não sei o quê. Aí eu tinha perguntado uma coisa dessas assim pro William, eles já sabem. E realmente, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, realmente, vocês chegavam lá, não precisava pedir uma agulha. Assim, Não precisava sabe? ter um babá ali no pé ali o tempo Exatamente, inteiro. exatamente. Vocês estavam bem independentes nesse sentido. Mas uma coisa interessante. eu acho isso da hora de falar, porque o pessoal via isso muito como obrigação. Um exemplo, falar a arrumação do templo. Na minha gestão eu falei, pessoal, vocês não têm obrigação nenhuma. Aqui a gente é todo mundo irmão, é todo mundo o mesmo patamar. Então, eu falei algo que vocês não gostaram, chega em mim, conversa, tudo mais. Eu não sou um monstro aqui, eu não sou um ditador, jamais. Obrigação se diz, iniciático tem que pegar a capa. Exatamente. Você tem que fazer o bagulho, você tem que fazer... Não, pessoal. Vocês têm que fazer porque gosta. Exato. Então, um exemplo... E porque você quer a instituição bem, né? Porque Isso. você quer o capítulo organizado. Um exemplo, eu vou falar da arrumação do templo. A gente, de início ali, os meninos eles não arrumavam o templo. Então, eu já cheguei lá no Lealdade atrasado mesmo, faltando 10 minutos pra começar. E chegava no Lealdade, todo mundo sentado, comendo, e o templo desarrumado. Nossa, eu ficava muito bravo. Então, assim, pagava sapo pra geral. Nossa. Eu pagava sapo pra geral, só que depois de um tempo eu comecei a levar aquilo numa brincadeira. Tipo, fala, pessoal, vamos lá arrumar o templo. E a gente ia lá pegar os materiais, a gente ficava brincando, zoando um outro ali e tudo mais. Então ficou uma forma divertida de fazer as coisas. Então os moleques começaram a fazer aquilo ali mais, tipo, natural, fluido, tipo, sem aquela, tipo, ele tá mandando em mim. Então a gente começou a fazer isso. E quando a gente começou a trabalhar nisso, da amizade e tudo mais, a gente fazer um ajudando o outro, a gente começou, todo mundo arruma o templo ali, um vai colocando as capas, outro vai colocando as cadeiras no local, um vai ensinando o irmão que não sabe fazer um cargo. Então começou a fazer algo mais natural dentro do capítulo. Só uma coisa que eu acho que a gente não falou. No capítulo distrital, você ficou como capelão, você como primeiro conselheiro, Isso. o Felipe Menezes foi? Ele foi escrivão. Escrivão? E o Ah, Pedro, o Pedro foi... não? Ele foi mordomo. Primeiro Mordomo? mordomo. Não lembro agora o segundo... Primeiro ou segundo, mas primeiro, foi Primeiro? Ah, tá. O capítulo da Lealdade foi um dos que mais classificou gente. Né? Exatamente. E assim, pra gente finalizar a sua era aí de Tem 2 lealdade, projetos ainda do Lealdade. O Marcos vai fazer mais 3 horas aqui falando da gestão dele. Hoje tudo bem, não tem problema não. Mas antes de finalizar a sua parte, né, o que mais vocês fizeram ali entre, digamos, janeiro e junho, né? Quais os outros 2 projetos que você queria falar e tudo mais pra gente poder finalizar e depois partir pro Júlio? O carro não foi na minha gestão. Mas a gente... Não foi? Não Foi na minha gestão anterior? Foi na gestão anterior. Mas que teve você teve uma grande influência, né? Você foi preceptor, Eu fui né? preceptor.
E na sua gestão Também. continua, né? Exatamente, eu consegui. Aí foi, eu acho que foi algo bom, porque eu consegui aproximar tanto o capítulo, tanto o castelo, porque eu também não consegui estar nos dois ao mesmo tempo. Capítulo, castelo, clube. Então Colégio. eu acabei aproximando todo mundo junto ali. E pior que pior não, melhor, né? Nessa gestão, todas as instituições estavam muito alinhadas. Exatamente. Né? Teve outro A projeto. gente tem um grupo com a liderança de cada organização do Lealdade. Legal. É a família Lealdade. A família Lealdade. A gente também teve outro projeto muito bacana que a gente fez, que foi algo que a gente tinha pensado, só que a gente não conseguiu executar, e saiu o projeto pelo gabinete, que foi o Irmã de Coração. A gente tinha pensado, se não me engano, eu acho que foi o William que deu a ideia, ou a gente viu algum local que tinha Na Bahia. que tinha a Irmã de Coração. Provavelmente teria sido na Bahia. É porque é na Bahia que Só tem lá. Só tem lá? Não, tem. A gente E viu. agora? A gente viu esse projeto. Então a gente, vamos fazer isso aqui. Aí a gente cogitou colocar minha irmã. Aí só que a gente pensou em colocar. Ah, era mesmo, lembrei. Exatamente. Aí a gente na hora- falou, tipo, em ligação com ela. É porque, tipo, eu conheci esse projeto, acho que foi, tipo, 2017, 2018. Aí eu queria trazer pro DF. Só que aí, na época, eu meio que fiquei assim, aí a gente desistiu. Provavelmente eu comentei com vocês e a gente ficava em ligação entre a gente, né? Eu, Marcos, Júlio, etc. Aí, às vezes o Marcos colocava a irmã dele na ligação e a gente ficava, você vai ser. Não, você vai ser. Tipo, você não tem escolha. Quantos anos você tem? Não, tudo bem, vai ser você. Aí a gente ficava zoando, ao ponto que ela já tava meio que mandando os dados e tudo Sim, mais. a gente começou a fazer realmente ele pensando no projeto. Só que eu não lembro qual foi o ponto final dessa ideia, porque a gente não levou pra frente. Mas futuramente saiu o projeto de Irmã de Coração pelo gabinete. Talvez porque o Pablo e o Filipinho, eles estavam bem alinhados ali nesse sentido, né? De irmã de coração e tal. Eu acho que foi um tempinho antes, né? Foi. Uns 2 meses antes saiu o projeto pelo gabinete. Ah, tá. Talvez foi. Foi É antes porque disso aí. o clube, a gente tá querendo, tipo, a gente queria alinhar, né? O clube e esse projeto. O Uhum. clube a gente tava querendo, tipo, fundar, tinha muito tempo. Aí só que só veio a sair, tipo, em janeiro. Vocês de preferiram 2023. organizar primeiro o clube ali e tal? E A primeira já acabou Na perdendo real, um porque pouco tinha o muita coisa pra fazer. E aí a gente foi, tipo, matando algumas coisas até. Como é que fala? Pra poder fazer outras coisas, né? Então tirando um pra colocar outro, tirando um pra poder colocar outro. Em resumo, saiu e, né, deu certo pra caramba. né? Exatamente. Aí a gente não fez o nosso, mas saiu pelo gabinete, a gente abraçou e trouxe pro capítulo e Legal. conseguiu fazer Já gostou de primeira. Já fizemos um bom trabalho ali com as 3 organizações, 4 organizações que a Cinco, Lealdade tem. 5? Porque ó, Vocês têm todas. capítulo, castelo, colégio, clube e irmã de coração. Isso, a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali com todos. Daqui a pouco o Supremo, né? Supremo Lealdade Lealdade Tolerância. A gente conseguiu fazer esse bom trabalho aí com as 5 organizações, conseguiu que todo mundo trabalhasse ali de forma tranquila e tudo mais. Equânime, né? Isso, exatamente. E finalmente chegou ali o tempo, né, de eu deixar o colar e Passar pro Júlio. passar né? pro Júlio ali. Foi um momento ali que eu fiquei, agora a Alumni vem aí. Mas, calma aí, daí agora Foi uma deixa reunião. eu fazer uma mini transição aí. Aí você deixou o cargo, né? Você assumiu como vice-presidente do colégio Luiz Gordon Lauer. Não, e o Lealdade, ele tem um negócio com número que a gente persegue perto do 46, mas assim, Lealdade é 546, o colégio é 146, o do Castelo quase que a gente conseguiu, mas saiu 349, Nossa. e o Clube de Mães saiu 367. Então, assim, quase só faltaram 2, o Castelo por 3 números e tal. Aí, eu lembro O que do AVE a gente quase conseguiu o do Clube de Mães. 83. Mas, sim, mas não deu muito A gente certo. falou com o Supremo pra poder segurar o número, eles falaram que Né, não não podia. seguiu. Aí, enfim. Aí você assumiu como vice-presidente, conselho consultivo, e aí você já puxou ele direto um mês e meio, você já iniciou na maçonaria Nosso Caxindler junto com o Caio Ribeiro. Isso, exatamente. Foi Enfim, recorde, assim. Não, eu lembro que eu ia iniciar, né? Eu tava pra fazer, né? sindicância. A sindicância e tal, tudo mais. E você, não, vou iniciar na Luz Caxindler e tal, tô iniciado. É isso. Foi assim, foi muito rápido. E como é que foi, assim, digamos assim, antes da gente entrar na gestão do Júlio em si, digamos esse choque ali de mudança de hábitos, mudança ali de convivência
ter várias gerações, de entrar em outra ordem, né? Como é que foi essas diferenças, assim? O que a gente pode pontuar de interessante dessa transição? Cara, eu acho que não foi uma transição tão difícil pra mim, saca? Porque eu sempre fui muito amigável, né? Tipo, sempre andei com todos ali. Mais novo. Então, tipo, eu tava no meio da bagunça ali também, mas na hora que precisasse também tava ali pra resolver as coisas. E quando eu deixei o cargo, aí eu falei, agora vamos trabalhar, né? Agora eu não. Agora que o capítulo vai precisar de mim. E a gente ainda tava com aquela fase ali de pressão de maçom e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de iniciar na Oscar Schindler, que foi a convite do tio Ivan, que hoje é irmão Ivan, né? Ele já era PCC do Lealdade? Não. Ah, então ele assumiu Foi nesse dia. Isso. na instalação do Júlio. Ele assumiu a instalação do Júlio. E. Que inclusive foi no dia que o Rafa recebeu o voto, né? Não, foi no Não? Dia dos Pais ali. Foi no Dia dos Pais. Ah, foi no dia Foi depois. Tá. Não, então. Foi nesse dia foi a maioridade dele. Isso, ele não. recebeu a maioridade. Você recebeu um prêmio, eu esqueci. É. Ou você foi chave Consultor de alguma coisa. Não, eu recebi em 2022. Não, foi na minha gestão, pô. Você Foi? recebeu algum. Ah, não sei, não Você lembro. Ah, enfim, Mas é teve eu tô muita tentando coisa nesse lembrar dia. aqui na minha É porque cabeça. teve muita coisa. Teve, se eu não me engano. Não teve representante, né? Nesse dia? Na minha instalação, É. Não, teve não, foi na, Não, teve não. foi na Teve- sua foi na instalação. Isso, teve Foi na cerimônia de. sua. Mas teve cerimônia de Eu tô maioridade. confundindo a sua com a dele. É Mas porque- enfim, foi mal. continua. Exatamente. Cara, quando eu deixei o cargo, eu fiquei, cara, agora vamos trabalhar ali na frente, na liderança adulta, né? De fato. E surgiu a oportunidade de estar ensinando os Schindler. Abracei e fui. De primeiro ali é um pouquinho mais. É uma realidade diferente, né? Um modo de trabalhar diferente. E eu acho que a Ordem de Molê, ela nunca deixa de ter um local especial, né, no nosso coração. Até hoje eu falo assim, brincando, pô, a melhor ritualista que tem é a Demolei. Tipo assim, mas... E de fato, assim, porque muitos maçons, quando eles vão em alguma reunião da Demolei, eles ficam, caramba, Diferenciado. os caras são bons, a gente tem que aprender. Então, assim, quando eu iniciei, sempre teve aquela visão pra cima de mim. Pô, agora você é Demolei. Não, agora você é maçom, perdão. Você era demoleiro. Isso, agora você é maçom, você... Então, na minha loja... Vai ter que ser excelente. É isso, na minha loja... O pessoal, ó, Demolei ali, ó. Tem um Demolei. Então, foi algo da hora, bacana. Eu consegui também trabalhar pela Ordem Demolei dentro da maçonaria de fato, lá mesmo no coração, digamos assim, né? Que eu ia dentro da loja, falava sobre a Ordem Demolei. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu tava falando sobre a Ordem Demolei. Mano, dentro da minha loja, o pessoal... E tá tudo certo até hoje, né? Já vai fazer Isso. um ano de iniciado logo mais. Quase um ano de iniciado. E aí, deixa eu te falar, pra gente poder fechar aí o seu ciclo e passar pro Júlio. Aí, hoje em dia, você tá transferido. Isso, hoje em dia Logo em seguida, mais ou menos aí, você transferiu pro... o Águas Claras. Eu fiz a transferência para Águas Claras e... É um capítulo que está em reconstrução, né? Querendo ou não, você e o William estão lá para somar, Exatamente. né? E auxiliar os meninos que estão se duplo filiando, já estão lá, e também os que vão iniciar, né? O capítulo Exatamente. voltar, né? Sim. Aí, mas vale pontuar que, pô, Lealdade tem um espaço querido ainda. Lealdade é lealdade, a gente... Eu, inclusive, esqueci de colocar a Bruna. A gente construiu algo Ainda bem, muito... né? Porque eu ia ficar, pô. Não, espera o próximo. A gente, exatamente, a gente construiu algo muito sólido dentro do Lealdade, algo Legal. que a gente vai levar de fato aí pro coração. E é isso. Legal. E aí, puxando pra ti, Júlio, aí você assumiu e tudo mais, aí, bora lá. Você tá construindo a expectativa de assumir mais conselheiro até então, né? Pô, tinha um Quando você tempo. assumiu uns 2 anos, né? E como é que foi assumir mais conselheiro? Tipo, a transição foi natural ou já era alguma coisa que você esperava ou você teve algumas surpresinhas ali logo no início? Então, tipo assim, como ocorreu pra eu pegar o cargo, né? Foi, tipo, eu vim ali no pós-pandemia, né? Tinha uma falta de membros e eu era um dos que continuou ali firme no capítulo, na ordem. E ficavam tentando me empurrar o mestre conselheiro ali desde o começo, só que, pô, eu tinha 13 anos, velho. Voltar à pandemia eu tinha 13 anos. E graças a Deus foram aparecendo pessoas pra irem antes de mim. Sim. Como o caso do Marcos, que eu agradeço até hoje por ele ter aparecido, porque senão... inclusive, na época que ele assumiu, se fosse eu, tipo, eu falava, até pra você, se não me engano, eu já falei, pô, eu
eu não me acho pronto no momento porque, pô, eu me penso, se eu fosse mestre conselheiro, o que eu faria? Não vinha nada na minha mente. E ali eu falei, pô, não quero agora. E dessa vez veio. Aham. Aí eu falei, arruma alguém aí, porque no momento não vai. E aí, quando tava chegando ali na final da gestão do Marcos, eu já tinha vindo ali de uma sequência ali de conselheiro, escrivão, uma alternância. Na gestão do Marcos você foi escrivão, né? Foi. Teve alguma coisa que, assim, que você viu, alguma situação, ou, enfim, alguma experiência que você tirou da gestão dele que te fez pensar, agora eu tô pronto, porque eu já passei por diversos problemas, já vi e tal, não sei o quê? Tiveram assim, o que mais me faltava antes de assumir era assim, pô, como que eu vou liderar pessoas que são mais velhas que mim? Que eu, no caso. Ah, tá. Que eu ia falar a mim. Seu pai te pega. Cuidado. E aí eu ficava, pô, sei lá, não tenho nem ideia. E aí com o Marcos eu via ele que como líder tem momentos que você tem que pô, bater no peito e falar, não, isso não vai ser. E aí eu via ele fazendo isso com até mesmo, de vez em quando, sêniores. E mesmo certo ou errado, né? E eu falei, pô, é um exemplo que, assim, eu posso usar de base para dentro do capítulo, mas não só no sentido de, tipo, sair peitando todo mundo. Sim. Mas, pô, vamos supor que tem uma situação acontecendo e vamos, por exemplo, colocar o João Leonardo de hoje. Ele com 20 e eu como mestre conselheiro, eu ficava, como é que, tipo... Eu vou liderar ele. como que eu vou liderar ele? Sendo que ele tem mais mentalidade, tem mais vivência, mais experiência que eu. E no momento que chegou o final da gestão do Marcos, começou, tipo, naturalmente vir ideias na minha mente. E aí eu fiquei um bom tempo ali, um mês assim, pensando, só ali raciocinando como que eu faria. E aí chegou um momento que eu falei, pô, eu acho que dá pra ir nessa... Linha e tal. Dá pra ir nessa situação aí, nessa missão. E aí eu falei, pô, bora. Tipo, na minha mente já, eu não esperava que eu iria fazer, tipo, algo magnífico assim, tipo, revolucionário. Mas eu fui, pô, vou fazer o melhor que eu consigo. Sim. Vou fazer o melhor que eu consigo pensar. E foi uma porrada de tempo aí pra... Eu fiquei, assim, muitos dias, muitas noites, assim, só meio que estudando, assim, na mente como que... Poderia fazer os projetos, né? Como projetos, enfim, e como que eu reagiria a certas situações. E eu acho que isso foi bom pra mim, porque eu sou uma pessoa, assim, que antes de ir lá e falar, eu vou fazer, eu pego e vou pensando, assim, se algo acontecer dessa forma, como que eu faço? Como que eu faço pra resolver? Como que eu faço pra reagir? E deu bom, assim, no meu ver. Foi algo até que eu falei na instalação, quando o João pegou o cargo, já no final. Falei, pô, apesar da minha idade, eu não me sinto totalmente satisfeito com os resultados da gestão, até porque eu queria fazer várias coisas que não deu, só que eu me sinto satisfeito pelos resultados que vieram pra mim. Aí eu te pergunto uma coisa, que a gente tava conversando... Foi um tempo atrás. Eu não tô lembrando aqui exatamente quando. Mas a gente tava conversando sobre cargo e tal, essas coisas. Você falou, eu não gosto desse negócio de pegar cargo por pegar, por ego, por alguma coisa assim. Você falou que pega o cargo visando algum ensinamento para si, né? Qual foi o ensinamento que você acha que o cargo de mestre conselheiro, ele antes podia te agregar e hoje, já tendo passado a sua gestão, deixou? É difícil. Assim, pergunta e pegou, viu? Mas assim, do que desse pouco tempo de PEST MC, eu vi que você aprende muito mais quando você sai do que enquanto você está. Porque você até tem tempo de pensar e, tipo, pô, certas coisas eu podia fazer de uma forma,
e eu fiz de outro. Sim. E enquanto eu estava como mestre conselheiro, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade e que o cargo me ajudou foi tratar com pessoas. Tipo, que é o negócio mais difícil, que foi o maior problema que eu tive. Resolução de conflitos, Exatamente. engajamento das pessoas, né? Essas coisas assim. E ainda mais por eu ser mais novo que a maioria, eu ficava, pô, se tiver um conflito ali, um problema entre duas pessoas que são mais velhas que eu, como que eu vou chegar lá no meio e falar, e aí, como é que vai ser? Vai ficar nisso aí ou vai resolver logo? Eu vou ter que ser o adulto aqui. Eu vou ter que mudar de idade, pô. E durante o cargo foi isso, de tratar com pessoas, de saber pedir ajuda, inclusive, que é uma das coisas que eu mais falo. Sim. E saber a quem pedir. E já o pós-cargo veio muita mais questão de, tipo, planejamento de horários, que eu pequei um pouquinho na minha gestão. Assim, controlar o tempo mesmo, controlar a emoção também, que eu não mostrava para todo mundo. No momento ali, várias situações eu já fiquei muito bravo, às vezes até muito feliz, só que eu não ficava demonstrando para manter aquele aspecto de, tipo, Seriedade, ele assim? está calmo, calmo para a minha primeira reunião De tipo, controle, assim, eu tô sob controle. Eu tô de boa aqui pra, tipo, eventualidades, por exemplo. Sim. A minha primeira reunião ali, presidi da reunião, pô, eu tava tremendo ali por baixo da mesa ali. Só que pro pessoal que tá de fora, assim, que querendo ou não, algo que, por exemplo, o pessoal que entrou agora, vai ter uma pessoa lá como mestre conselheiro, ele vai falar, pô, ele foi escolhido pelo capítulo pra estar de frente. Então ele é uma pessoa ali que eu posso usar de exemplo, por exemplo. Mas já tinha tido um teste também, né? Que você presidiu a do Castelo. Ah, foi? Foi, pra poder instalar o Castelo. E deixa eu te falar, acho que uma das primeiras coisas que aconteceu assim, na sua gestão, que o Marcos deixou, você assumiu mais conselheiro, fazia muito tempo que o Lealdade não levava uma comitiva pro Senode. Nossa, a gente Ah, é verdade. E foi uma galera do Lealdade e tudo mais. E como é que foi essa ida ao Senode e tudo mais? Pô, foi, se eu não me engano, foi no primeiro... Foi o primeiro próximo, eu sábado acho. da minha gestão já foi o Senode. E, se eu não me engano, foram eu, Marcos, o Mylon, o Pedro foi, não foi? Foi, Pedro foi. e o Enzo Ricardo. E o Rafa. O Rafael todo. E, Rafa e o também. Rafael. E, pô, a viagenzinha lá no ônibus foi um dos momentos, inclusive, legal. que mais teve interação de membros, tanto do próprio capítulo quanto de outros. E aí vocês foram de ônibus, é importante ressaltar. Quanto foi- tempo de ônibus? Foram acho que 20. Foi mais de 20 horas. Eram pra ser 23 horas. Porque eram pra ser 20 horas, se eu não me engano. Só que foi mais, foi quase isso aí, porque o motorista errou o caminho. Mas, cara, foi... Né, a ida já tava insuportável, assim. Então, Mas foi legal, assim, a resenha pessoal. e durante a viagem, tanto, por exemplo, o Fidelis, o Dani, eu não tinha muito contato com eles, mas lá foi bagunça total dentro do ônibus. A gente... Eu não sei como que o Robson conseguiu aguentar, Nossa, porque O Robson tava... foi junto? Tava ele, a esposa e a filha ainda. Aí, tranquilo, num rapaz dormindo lá e tal. Aí imagina, o Júlio, Fidelis, Doca pessoal lá, rimando. Doca, Nossa, todo teve mundo lá. até batalha de rima teve no ônibus. batalha pô. de rima, exato. Teve Engraçado. batalha de rima, teve truco, Foi. Vale teve de pontuar. tudo ali. Papo filosófico, foi, velho. Ô, vale pontuar que eu não tava aguentando mais vezes dentro do ônibus, velho. 3 horas da manhã, o Júlio Fidelis rimando, velho. Eu falei, vamos dormir, velho. Vamos dormir. Foi o final de semana que eu não dormi direito, velho. Porque não tinha como dormir, porque tinha que aproveitar as coisas. E aí, isso E é deu muito... pra aproveitar, né? Deu muito pra aproveitar. Inclusive, aí já chegando lá no Senode, que inclusive foi no Espírito Santo, Aracruz. Aracruz, e num Sesc que, pô, ali foi Como uma é que era ótima lá? escolha. Era Pô, um resort? Passa, ele tinha demolê de Brasil inteiro,
Mas tinha locais ali que, pô, você nem via pessoa de tão grande que o lugar E como é era. que foi conhecer Demolition de outros estados do Brasil inteiro e até o Mestre Conselheiro Internacional? Pô, tem essa foto, inclusive, no Instagram, né? Mas... Como é que tipo, foi a experiência, assim, é igual o Marcos falou. Pô, você chega ali, você nunca nem viu a pessoa, mas parece que você já conhece ela, tem uma cota. E normalmente na rua, assim, você não tem total coragem, a liberdade de chegar na pessoa e começar a trocar ideia. Já lá, eu chegava num Demolei lá e começava a falar da vida normal, pro pessoal, assim, de boa, como se Até no fosse Mestre amigaço já. Até no Mestre Conselheiro Internacional a gente chegou nele e falou, aí, mano, de boa, me dá um pin aí. Aí ele entregou o pin, pô, mano, obrigado. Na maior naturalidade, todo mundo tranquilo. O facadinha. Ele foi. Foi. Só que ele não entendeu que Ele tava era entregando dado, que ele, né, tava dando um pin. Aí ele, no money, no money. Aí tava pagando. ele devolveu o pin pro mais Conselheiro Internacional lá. Ele pensou que ele tava vendendo pin. Exato. Nossa. Aí ele, no money, no money. Ai, Foi engraçado. Muito bom. e, inclusive, né, a experiência de participar de um Senode como mestre conselheiro Foi o primeiro Senode seu? foi. Inclusive, até o Rodrigo Muniz, né? A gente tava conversando que, pô, mestre conselheiro é importante porém dentro do capítulo. Que tem muitos que acham, pô, agora eu sou Demolei, eu sou o maior, pô, eu sou o cabuloso aqui de tudo. Só que você chega lá, você vê tanto colar amarelo que você fala, pô, eu sou mais um aqui no meio. E E o que destaca, o que diferencia é o seu trabalho, né? Tipo, Exatamente, você faz com seus irmãos. Exatamente. E assim, Só de você ser Demolei, o que vai fazer diferença é o seu trabalho. Né? Exatamente. Senão não adianta. Pra que você é Demolei? Só te cortando, Julia, e conta aí como é que foi a sua experiência de quase perder o estandarte do Lealdade. pô, velho. Eu não sabia disso, não. E aí? Vai Não, explanar, pô? não, foi assim. Mas era O o... original que a gente fez. O, Mas era o que era pra usar... o que a quando gente usa saísse? dentro do capítulo. Aquele que a gente usa na cerimônia pública. Aquele bonitão, o último que a gente fez. O que acontece? A gente levou o estandarte lá pro... Eu esqueci o nome do local. O auditório. O auditório que eles estavam usando. E os meninos saíram do auditório e esqueceram o estandarte lá. Não, na verdade, vocês pegaram o estandarte, levaram lá pro restaurante e deixaram no restaurante e foram pro quarto. Chegou no quarto, cadê o estandarte? Exatamente. Aí deu isso. Pô, inclusive, na minha mente, assim, eu falei, caraca, velho, logo comigo, minha primeira semana como mestre conselheiro, eu perco praticamente o símbolo do capítulo. Eu comecei, caralho, velho, mano, ferrou cabuloso aqui, deu ruim. E foi difícil pra conseguir, viu? Pô, foi... Eu lembro que foi muito Cara. engraçado. Eu lembro Não é que questão de caro, mas é porque os meninos visitaram tanta loja pra conseguir. Exatamente. Foi. Foi muito engraçado porque eu tinha voltado pro quarto mais cedo, né? Aí os meninos chegaram no quarto lá, a gente tinha comprado algumas coisas pra comer, eu subi pro quarto primeiro. Eles chegaram lá no quarto, eu olhei pra eles, mano, cadê o estandarte? Aí eu entreguei o estandarte pra tu. Não, foi pra tu. Foi pra tu. Aí Foi, ficou... teve uma- Foi naquela. É porque o auditório lá, enfim, o pessoal. Tinha algumas pessoas no primeiro andar, né? Vamos colocar assim. E o restante ficou no térreo. Só que no parapeito, todo mundo colocou, né? Estandarte. Todos os capítulos foram colocando os estandartes. Eu acho assim. que eu vi na foto. Aí o Lealdade foi nessa, não foi? Foi Que nessa, vocês só que... perderam? Não, a gente tirou de lá, só que a gente foi pra uma lanchonete pra comprar comida, né? E lá, nós tava comprando, deixaram lá. E voltaram pro quarto, lá onde tava Foi no tendo... restaurante. Isso. Aham. Eles deixaram lá, aí chegaram lá no quarto, lá um olhando pra cara do outro, cadê? E você é o sênior responsável. E eu sou o responsável, tinha perdido minha carteira no dia que eu cheguei, então... Não achou, não? Não. Até hoje. Até hoje não achei. Tá, e aí, mais alguma coisa importante pontuar do Senode? Tá, Senode, ok. acho que fechou. Foi legal. Foi E aí, top. posteriormente a isso, teve outro evento que considera assim, de certa forma, que foi grande e tudo mais, por ser bonito, etc. Algo inovador ali no Lealdade. É o Dia dos Pais. Aham. Que. Foi. Legal contar mais ou menos um pouco. Dia dos Pais, assim, nas gestões passadas a gente, até mesmo o Clube de Mães, veio dar uma reclamada que
a gente estava focando muito para os eventos, assim, para cerimônias públicas, no Dia das Mães, e dando a menos, não pouco ênfase, mas menos disposição para Dia dos Pais em si. Uhum. E aí eu já tava assim, pô, como é que eu posso fazer um negócio da hora para que fique bonito? E aí apareceu você dando a ideia. Ah, tá. Um negócio pra ficar bonito. Apareceu você. Dando a ideia da gente fazer um backdrop do capítulo e realizar a cerimônia não dentro do templo, mas no salão. E aí a Gonçalves Ledo tem umas mesas redondas lá que encaixou certinho lá, ficou bonito. E aí a gente já pegou, pô, a gente tem ali o backdrop, aí tem as bandeiras, o estandarte, a mesa diretora, e aí vai ficar as mesas ali e é isso. Aí veio clube de mães assim que quebrou um galho cabuloso, tanto na gestão inteira quanto no evento, e começou a desenrolar decorações e por aí vai. E que é algo que eu sempre joguei bel pra elas em questão de decoração, porque se depender de mim, A janta não também. vai. Janta. Ajudar. Aí eu falei, pô, aí tendo a minha mãe como presidente ali do lado, eu falei, pô, vem com as tias de uma decoração mais bonita assim, que vocês têm mais criatividade, vocês têm mais a mãozinha delicada pra fazer. E acabou que saiu aquilo que saiu, Ficou muito lindo. foi gratificante pra mim. E algo também que foi assim diferencial, que as pessoas não precisaram se levantar, fazer aquela fila, aquele tumulto pro ágape. Você já tava lá, A né? gente Nossa, foi muito já bom. tinha o ágape ali separado. Foi muito organizado, eu gostei bastante. E os membros do capítulo que foram servindo e entregando nas mesas. Teve também o tradicional, né, o famoso bingo, que a gente faz pra tentar diminuir um pouco o custo do evento. Que inclusive foi trampo pra fazer esse backdrop. A gente não tinha o dinheiro pra fazer o backdrop. E graças ao tio Ivan, a gente chegou, tio, você é venerável das Caxindas, não sei o que, você tem uma facilidade de falar com os irmãos, com os tios. Os Caxingas não conseguem ajudar a gente com patrocínio para pagar o backdrop. E aí ele eu mandei um modelo de ofício para ele colocou certinho ali num modelo que fique mais fácil dos tios entenderem. E aí pingou o dinheirinho lá, deu uma ajudada. E graças a Deus deu tudo certo. Pra mim foi mais uma das situações que eu fiquei nervoso demais para presidir a reunião, porque, se eu não me engano, foi a minha primeira pública presidindo. E ainda eu tava um pouco gripado, tava a garganta ali meio ruim. E aí, pô, tinha cerimônia dos pais, aí tinha a pública e a cerimônia do abraço. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso tudo aqui, nervoso desse jeito com a garganta? E foi, sim. E ainda teve Chevalier o Chevalier do Rafa, teve também aquela cerimônia que o escudeirinho fez. A foi. coisinha que ele fez. Nossa, muito bonitinho. Vale pontuar que a gente também teve a mesa de diretoria, né? Que ficou todas as lideranças do Lealdade. Então, tipo, ficou o Clube de Mães e Amigos, Irmã de Coração, colégio, presidente do Conselho Consultivo, os escudeiros também ficaram. O presidente da Alumni e também o presidente da Alumni. CURT. Verdade. Tinha As lideranças estaduais, Então, né? As lideranças estaduais, na verdade, eu acho que... Distritais, no caso. Né? Distritais, Era o Filipinho já, né? O Filipinho tava. Não, o Filipinho não foi, não. Foi o Acho. Richard. Não. Foi o Richard, né? Não foi nenhum porque mestre se eu conselho Acho distrital. que eles não puderam. Acho que foi. Não né? foi nenhum mestre conselho distrital. Foi só o Sampaio. Porque a gente saiu do AVE e foi pra lá. Não sei. É isso que eu tô em dúvida. Eu não lembro. Mas, Mas, enfim, ficou todas as lideranças, assim, destacadas. Sim, ficou, mano, ficou muito bonito. ficou muito bonito. Eu fico imaginando... Depois sai lá no @memoriasdemolei.df, né? Siga no Instagram, capítulo da Tolerância. Você vai ter que conhecer tudo de lá. Então, assim, eu imagino o Júlio conduzindo a cerimônia com aquela mesa de diretoria. Cara, eu fiquei, mano, foi algo muito lindo e Foi marcante legal. no Lealdade. E assim, E agora tem um backdrop pra sempre. Exatamente. a gente sentado lá na nossa mesa e ouvindo também de outras mesas,
o pessoal falando, nossa, caramba, o Júlio fala bem, né, e tal. Então, assim, Aí, Julião. leve como elogio, né? Pô, fico E aí, tímido, mano, a partir daí eu dei uma afastada, né? Por causa da AlumiDF e tudo mais, então não lembro direito o que ocorreu ali, digamos, de agosto, setembro até dezembro, né? Até você entregar o seu cargo de mestre conselheiro. Tem mais alguma coisa importante que você acha que Então, pra gente pontuar até a sua instalação? tiveram mais situações intracapitulares, né? Que, tipo assim, pós o Dia dos Pais, foi que eu comecei a me tocar que, pô, eu sou mestre conselheiro. Eu tenho, eu tenho responsabilidades além de simplesmente presidir reunião, fazer nominata e por aí vai. E aí que eu comecei a tentar colocar projetos que trariam mais, assim, laços entre os membros do capítulo. Uhum. Porque que ali, coisas que eu costumo pensar assim antes de pegar o cargo, por exemplo, que é, tá, o que eu quero fazer e o que o capítulo precisa. E ali eu já via que, assim, ligação entre as organizações do capítulo já estavam perfeitas e eu precisava melhorar os membros do capítulo. Sim. Então, eu comecei a pensar coisas, formas de tornarem eles realmente irmãos, realmente amigos. Porque tem esse problema, né, de tipo, como é que eu vou fazer pessoa de 12 anos e como é que eu vou fazer algo que um menino de 12 anos e um menino de 21 consigam gostar, né? Porque tem muita diferença de gostos já. Sim. É um bom tempo. E aí eu pensei, pô, vou fazer meio que, entre aspas, uma gincana. Vou pontuar tudo que eles fizerem, como eu coloquei certos critérios, que foi, por exemplo, presença, a mensalidade em dia, comportamento dentro de sala capitular e por aí vai. E no final eu premiaria os três que tiverem a maior pontuação. E dentro disso também eu pensei em introduzir provas que, assim, eu fiquei numa grande dúvida ali de, pô, prática ou teórica. Só que aí no final a prova eu não gostei tanto também, eu perguntei pra tríade, eles, não sei, porque também eles fariam a prova, né, aí... Um negócio importante que a gente não mencionou, qual foi sua tríade, Marcos? Minha tríade foi Você, Era Pedro. e Luiz. Pedro e Luiz. a sua, né? Isso, Pedro e E a Luiz. sua? A minha foi eu, Mylon e o Iago. E nisso que você está falando, é importante ressaltar que até o que gerou fruto, puxando aí o bonde do Marcos, surgiu o João Leonardo, né? Como é que foi essa transição aí, porque ele, mesmo iniciado novo, para poder já assumir o cargo de mestre conselheiro, quando é que ele foi cogitado, até enfim ser, digamos ali, efetivado como mestre conselheiro? Como é que foi essa transição aí até a sua instalação? Se eu não me engano, eles iniciaram na Distrital, não foi? Foi. Vieram ele e o Samuel Ramos, que foram dois ali que, pô, se não tivesse aparecido, a gente tava No sal. com um B.O. grande. E até por eles já serem mais velhos, terem mais uma mentalidade maior desenvolvida. Tem o quê? 20 anos, né? O Samuel 21. entrou com 20 e o João com 19. Ah, tá. E aí, no meio da minha gestão, chegou um momento em que o Marlon, por diversos motivos pessoais, ele precisou se ausentar um pouco do... reorganizar. E aí eu fiquei, pô, fudeu, eu fiquei sem primeiro conselheiro. E aí, pô, eu fiquei ali, tanto que eu conversei com você, conversei com o Marcos, com o Clube de Mães. Eu tava entre o Samuel e o João, pra, tipo, tá ali pra me ajudar. Só que como o Samuel já tava como escrivão, ele já tinha as responsabilidades mais dele, eu falei, pô, vou começar a dar uma testada no João, vamos ver se ele vai aguentar o B.O. E aí eu comecei a pedir certas coisas pra ele fazer, comecei a jogar certos trabalhos nele, pô, e eu falei, pô, tá indo bem. Matou ele no peito. Dominou, cruzou, ele cruzou pra ele, fez assistência, fez o gol.
E, e aí já começou a vir na mente, tipo, chegou ali setembro mais ou menos, eu falei, tá, e quem que será o próximo mestre conselheiro? E tinha ele em mente, porque já tinha uma idade maior também, eu não vejo como um problema que a maioria dos membros do Lealdade no momento são, tipo, o mais velho tem 16, que sou eu. Uhum. Fora o João e o Samuel, que já é sênior. Então, pô, vou colocar um menino de 14 anos como mestre conselheiro. Não tem como. Eu, quando tinha, eu não gostaria. Quer dizer, não tem como não. Tem como, Tem, mas é melhor É que melhor- ele se desenvolva, né? Passe por algumas coisas. E aí eu falei, pô, tá o João. Ele, graças a Deus, dominou, gostou, ele sentiu Se empenhou, uma paixão, um amor Uhum. pela ordem. Eu falei, pô, vamos ver. E aí eu cheguei nele e falei, mano, como você se vê como um líder? O que você acha de um cargo de liderança? E aí, pela resposta dele, eu falei, pô, dá pra ser de boa, tranquilo. E aí começou a chegar no finalzinho, eu falei, mano, sabe que vai ser você, né? E aí ele, pô, velho, sério? Eu iniciar agora, eu falei, mano, vai ser você, fazer o quê? E Tá aí hoje. Como é que foi a tríade dele? ficou ele, o Iago de primeiro e o Enzo Leste de segundo. Legal. Quer falar? Eu lembro que o Leonardo, né? Antes dele ser instalado, ele foi lá no capítulo Águas Claras, né? Na instalação. Aí ele tava olhando a cerimônia de instalação, eu cheguei perto dele. Semana que vem é você, hein? E ele... É eu. Com medo. Carlos. Todo mundo querendo jogar o colar, né? Passar, tipo, batata quente. O meu tá satisfeito. Quer falar alguma coisa? Não, tô satisfeito também. Vocês acham que faltou alguma coisa? Tudo certo? Vocês podem dar as conclusões finais aí. Considerações finais, vamos lá. Assim, tipo, a conclusão da minha gestão foi, inclusive eu não consegui fazer a feijoada por Problemas técnicos. problemas técnicos. Tanto foi questão financeira do capítulo e teve questão de logística também com eventos da loja. Uhum. Que eles patrocinam a gente, o espaço é deles e a prioridade é deles. Sim. E as datas, as disposições que a gente tinha para fazer a feijoada ia acabar quebrando o calendário deles. E Uhum. aí eu falei, infelizmente, Deixa quieto. fazer o quê? E contigo? Pode falar, Júlio. E pra mim eu fiquei tipo, pô, algum dia eu quero chegar lá de novo, quero tentar fazer melhor e... Mais conselheiro? Aham. Aí sim. Ó. E fazer, pô... Tem idade. mas aí- voltarei. Eu vou, mas eu volto. E, pô, tentar fazer melhor, tentar... Já deixou Com mais experiência, né? Mais Exatamente. preparado. Só que isso aí, sempre... pô, lá pra... 2030. Por mim... E você, Pode ir. Marcos? Se te faz ficar melhor, eu também não consegui fazer as feijoadas. Feijoada ficou 2 anos sem sair aí. Vocês ano, podem- na verdade. Vocês podem fazer picolé. Uma coisa mais tranquila. Brincadeira. Mas Vamos pra concluir, eu acho que em um ano que a gente fez aí, 2023, foi um ano que o Lealdade realmente, Voou, né? ele foi igual foguete, não deu ré pra jeito nenhum e foi pra frente, né? A gente conseguiu trabalhar ali de uma forma que uma gestão complementou a outra. Desde 2022.2, né, que foi uma gestão que também trabalhou bastante, então eu já peguei naquele ritmo ali, trabalhei, e ver a do Júlio também trabalhou bastante, e a gente espera que o Leonardo aí continue fazendo esse legado aí, né, que o Lealdade tem. E vale ressaltar também que eu acho que é a primeira vez no Lealdade, depois de muito tempo, a gente vai ter um peste mestre conselheiro que é ativo, que vai estar conseguindo ali realmente pegando cargo dentro do capítulo e auxiliar ali de uma forma sem ser um sênior, né? Sim. Em cima do mestre conselheiro. Então, isso é bastante da hora, que a gente vai ter um demolei ativo ali para ajudar o Leonardo. E é isso. Exatamente. Uma gestão complementou a outra, uma organização complementou a outra também, de fato. Inclusive o João já começou a sentir um pouco aí da Da encheção de pressão, saco né? já. Normal. Nossa, mas eu tô no ele pé dá dele conta. cabuloso. Manos, muito obrigado por ter vindo. As portas sempre vão estar abertas. E a gente também vai fazer um contando a história de vocês, né? Mais pra frente aí e tal. E a gente combina, beleza? Obrigadão.
Valeu. Fechou. Tamo junto. Quer falar mais alguma coisa? Satisfeito. É isso aí. Valeu. Muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, @demoleialumnidf, e também o do podcast, @a voz do sênior. Lá você vai ficar por dentro de toda a agenda, de tudo que vai acontecer por aqui. Também saem uns cortes, né, em formato de Reels. E nós também temos nosso Instagram de memórias, que é o @memóriasdemoleidf. Lá nós registramos, fazemos essa curadoria, né, de imagens, vídeos, de tudo que compõe a Ordem Demolei do Distrito Federal. Se você tiver alguma foto e quiser mandar pra gente, é só enviar, seja no nosso WhatsApp, no próprio DM, né, lá do Instagram, tranquilo, só enviar. E aqui no Instagram, aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, comentar. Se você tiver alguma sugestão de tema, algum apontamento a fazer, fica à vontade. E no mais, é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu. É isso, gente. Valeu.